Oi pessoal, tudo bem? Como prometido, vim aqui gravar a segunda parte do vídeo sobre a minha gravidez. E nesse vídeo eu vou falar como eu descobri meus primeiros sintomas e como eu contei para a família. Primeiro eu vou falar sobre os sintomas. O meu ciclo sempre foi irregular, então a ausência da menstruação não foi o primeiro sintoma, porque eu já estava acostumada a fazer teste toda vez que atrasava e dar negativo. Então, quando atrasou, nem me liguei, nem dei muita atenção. Só que aí eu comecei a sentir muitas dores nos seios. Muita, tipo, uma dor muito forte. Eu não conseguia nem encostar. E sendo que eu nunca fui de sentir dor. Mas eu pensei que talvez pudesse ser algum sintoma de TPM, novo, né? Porque eu nunca tive, mas acreditei que pudesse ser isso. E aí seguiu no mês inteiro, meus seios doendo muito. E eu comecei a ficar muito estressada, muito estressada. Eu tinha vontade de matar todo mundo que eu via pela frente. Tava sendo muito difícil o convívio em casa. Eu tava muito estressada com a minha enteada. E eu sempre me dei bem com ela, mas eu tava muito estressada. Eu não tava com paciência pra lidar com a criança. Com meu marido também, eu tava insuportável. Eu não estava me aguentando de tão nojenta que eu tava. E eu não sabia o que estava acontecendo. Um outro sintoma que veio logo de cara foi que eu não sentia muita fome. Tipo, de doer o estômago, nada assim. Mas se eu passasse da hora de comer, eu começava a tremer. Era uma coisa muito louca, tipo uma fraqueza que eu derrubava as coisas que estavam na minha mão, eu tremia demais, eu não conseguia nem dirigir direito se eu não tivesse me alimentado na hora certa. Era muito doido. Eu não sentia fome exagerada, não tava comendo a mais do que o normal, porém eu tava com essa fraqueza, essa tremedeira, que até hoje eu tenho. Inclusive, se eu passar da hora de comer, eu começo a tremer muito. Mas hoje eu sinto mais fome. Os sintomas que eu tive mais fortes foram esses três. Porém, teve um dia, eu tava me sentindo muito triste, sabe? Eu não sabia o que que era, uma angústia, um sentimento estranho. Eu não fazia ideia do que era. E aí teve um dia que eu simplesmente entrei no meu quarto e comecei a chorar. Chorar, desesperada. Não sabia porquê, não sabia o que estava acontecendo, não tinha motivo pra estar daquele jeito, mas eu chorava muito, parecia que eu não ia conseguir parar de chorar. E aí eu perguntei pra Deus por que que aquilo estava acontecendo, que eu não aceitava aquilo, eu achava que eu estava entrando em depressão sem ter nenhum motivo, eu não sabia o que estava acontecendo, era uma coisa muito louca. E aí eu simplesmente, do nada, eu parei de chorar e voltei ao normal e fui fazer minhas coisas. Tipo, muito estranho. E aí eu comentei com meu marido num domingo que eu achava que eu tava ou grávida ou com algum distúrbio hormonal, que eu falei no vídeo anterior. E aí ele mandou eu ir ao médico, porque ele não achou que fosse a primeira opção. Mas eu, por desencargo de consciência, fui primeiro fazer o teste de farmácia. E aí eu fiz na segunda-feira um teste de farmácia. Que foi esse daqui, que eu não sei se vai dar pra ver a listrinha, porque era muito fraca. A lista tá bem aqui, não sei, ó, dá pra ver mais ou menos, né? Mas ela é muito fraca. Então eu logo deu a lista e a minha reação foi eu não consegui acreditar que era verdade. Eu fiquei com aquela sensação, era uma euforia, uma vontade de sair gritando por aí, mas ao mesmo tempo um medo de ser algum erro, de não ser verdade. E aí eu fiquei naquela situação assim, sem acreditar. E aí eu fui lá perguntar às meninas no Facebook lá se era um positivo mesmo. E aí elas falaram que era, com toda certeza. E perguntaram o que eu tava sentindo, quantos dias de atraso e tal. E disseram que dava muito fraca porque tava no começo. Só que eu não me aguentando de ansiedade, fui fazer um teste de sangue na mesma segunda-feira. À tarde eu fui lá e fiz o teste de sangue. Porém, o que eu fiz, ele era qualitativo e não quantitativo. Quantitativo, ele acusa desde as primeiras semanas,
porque é de acordo com um certo nível de HCG que tem no sangue, ele já acusa a gravidez. Já o qualitativo não. O qualitativo, ele só acusa se for acima de 25 mil alguma coisa, eu acho. E eu não sabia disso, então eu fiz o qualitativo. Aí eu fiz, era mais ou menos meio-dia, e quando foi 3 e pouca da tarde saiu o resultado. Porém, o meu resultado do beta saiu negativo. Aí falou que era pra eu repetir o exame depois de um tempo e tal, mas deu negativo. E aí eu fiquei naquela coisa tipo, como assim? Porque um deu positivo, outro deu negativo. Aí eu fui falar com as meninas e elas falaram que provavelmente é porque tava muito no começo e como não era o quantitativo, ele não acusou. E minha mãe também já tinha me contado que quando ela tava grávida, tanto de mim quanto do meu irmão, ela já tava acho que de 4 meses e não acusou no HCG. Ela já tava lá com barrigão e não acusou. E aí eu fiquei pensando também que pudesse ser isso, né? Só que na terça-feira mesmo de manhã eu já tinha feito outro de farmácia. E ele também deu positivo, que foi esse aqui. Esse já tava um pouquinho mais forte a linha. Aí. Tá vendo? Ele já tava um pouco mais forte, ó. A linhazinha. Então, eu acreditei que é porque o primeiro tinha sido muito recente, por isso que não tinha dado no de sangue. Porque a diferença de um dia pro outro foi muito grande. Uma linha tava muito fraquinha e a outra tava muito mais escura. Eu vou deixar as fotos pra vocês verem como é que foi a diferença. E aí eu resolvi fazer outro teste de farmácia no mesmo dia. Aí eu fiz mais um, que foi esse aqui. Que, ó, tá vendo? Isso aqui já dá pra ver bem a listinha. Eu fiz esse e também deu positivo. E aí no mesmo dia eu fiz um outro, porque eu pensei, esses 3 aqui são de marcas, um é de uma marca e os outros 2 são de outra marca. E aí eu pensei, não, mas talvez algum problema com o teste, porque a louca não queria acreditar, né? E aí eu fui e comprei aquele de canetinha. Vou deixar uma foto aí pra vocês dele, porque eu não tô com ele aqui na mão agora. E aí eu fui fazer ele. Antes da... Eu fui fiz. Antes de aparecer a linha de controle, já tinha aparecido a linha de positivo. Foi tipo, a linha de controle era aqui, a de positivo era aqui. Deu o X do positivo primeiro e depois acendeu a linha de controle. Aí eu fiquei tipo, nossa, eu tô muito grávida. Mas o pessimismo insistia e tá ali me atrapalhando, sabe? E eu ficava, não, mas e se não for, eu vou contar pro meu marido, eu vou contar pras pessoas, e aí se não for? E fiquei naquele medo, aquela ansiedade. E aí eu peguei e fui na farmácia de novo. Já era 3, 4 testes que eu tinha feito. Fui na farmácia de novo, comprei aquele que mede as semanas. Aí eu pensei, eu vou fazer o que mede semanas. Não vai ter erro, porque se o de semanas der as semanas, não vai ter como tá errado, né? Aí eu fui lá e comprei o teste que media semanas. E aí eu cheguei em casa pra fazer. Aí, ele. Inclusive eu tenho uma reclamação, por quê? Um teste super caro, foi 30 e poucos reais, não lembro direito. Mas acho que foi 33 reais, se eu não me engano. Bem carinho. E ele simplesmente não vem com um copinho. Sabe aquele copinho que você faz o xixi ali dentro pra botar a tirinha? Ele não vem. E é um teste muito sensível, porque como ele tem um leitor digital, qualquer coisa que molha o leitor estraga o teste. Eu achei um absurdo não vir com o copinho. E o que aconteceu? Eu tava nervosa, com muito medo de molhar a tirinha acima da onde era permitido e estragar o leitor. E foi dito e feito o que aconteceu. Eu deixei a tirinha molhar. E aí, deu erro no leitor. Eu não acreditei quando eu vi o erro no leitor. Eu pensei, eu vou ter que ir lá embaixo comprar outro teste, dar mais 30 e poucos reais no teste, porque eu não ia me aguentar. Aí eu coloquei lá. E aí ficou com um livrinho de erro no leitor e daqui a pouco começou a rodar uma ampulheta, eu acho que fala, né? Aquele, tipo um reloginho de areia, aquele negócio lá. Então, começou a rodar aquele negócio que tava contando lá o teste, analisando o teste. Aí eu já fiquei com uma pontada de esperança, né? E esperei, deixei ele lá e fiquei esperando, acho que era, não lembro se era 3, se era 5 minutos, o tempo que indicava na embalagem, mas eu deixei ele lá quietinho esperando. E aí ele rodou, e aí deu grávida. E aí ficou girando o negócio pra contar semanas.
E eu já tava assim, né, com o coração na mão. E aí deu, rodou o negocinho e deu de 2 a 3 semanas. Só que aí eu fiquei tipo, nossa, meu Deus, agora não tem como tá errado. Não tem como. Eu naquela ansiedade, aquele desespero, o que eu fiz? Sabe assim, eu vou lá embaixo, vou contar pra minha cunhada. Porque eu precisava contar pra alguém. E eu não queria contar pro meu marido. Eu queria contar, mas eu queria contar depois que ele chegasse do trabalho. E eu precisava muito contar pra alguém. Então eu fui lá correndo contar pra ela. E aí, eu com a minha doideira, peguei o teste porque eu não queria que a minha enteada visse, porque eu só queria contar pra ela quando eu realmente tivesse certeza, tivesse com o exame de sangue e tal. Botei o teste dentro da minha blusa e fui correndo. Correndo não. Tá, fui andando. Só que nisso eu sacudindo a blusa e na ansiedade, o teste todo torto lá, que ele tinha que ficar paradinho e eu embolando ele todo e já tinha molhado o leitão, uma desgrama. Aí eu cheguei lá e falei com ela que precisava falar com ela, fui lá no canto, eu peguei, tirei o teste e mostrei pra ela. Aí ela olhou e, tipo, tava toda animada. Aí eu fui, tipo, aqui! Aí ela olhou pra mim, eu não tô entendendo. Aí eu pensei, tipo, como que ela não tá entendendo? Ela não sabe ler? Qual o problema dela? Aí eu, mas por que você não tá... Eu, como assim? Aí que eu olhei, o negócio tava não grávida de 2 a 3 semanas. Porque nisso que molhou o leitor, deu erro. E aí ficou o que já tava lá, o resultado que já tava grávida 2 a 3 semanas, porém acendeu o não também. Aí foi tipo, tá, eu tava achando que ia ser aquela explosão, mas aí, né, beleza. Só que eu falei com ela, expliquei o que tinha acontecido, falei que eu tinha molhado o negócio, mas que eu já tinha feito, que esse era o quinto teste que eu fazia e tinha dado positivo. E aí ela ficou querendo pular de alegria, mas eu falei pra não pular de alegria porque eu não queria falar pra mais ninguém antes de falar pro meu marido. E aí a gente foi segurando a emoção. E aí até que meu marido chegou. E é engraçado porque eu tava tratando ele muito mal. Tava tratando todo mundo muito mal. Eu tava, como eu já disse, eu tava insuportável. E aí eu chamei ele pra conversar. Eu já tinha falado com ele no domingo que eu achava que tava com ou grávida ou com algum problema, mas ele não acreditou, né? Então, na segunda-feira, quando ele chegou do serviço, na terça-feira, eu guardei a segunda porque como eu tinha feito de sangue e tinha dado negativo, eu preferi não contar. Só que aí na terça-feira, com 5 testes positivos, eu achei melhor contar. E aí eu fui contar pra ele. E falei que eu queria, gente, eu queria fazer aquela coisa toda bonitinha, sabe? Fazer uma surpresa, contar pra família, fazer aquela coisa linda. Mas eu não me aguentei. Porque pra eu fazer isso, eu tinha que esperar pra fazer um novo exame de sangue, que provável que fosse na outra semana, pra eu ter certeza pra eu fazer uma surpresa, tudo bonitinho. Mas eu não aguentava esperar. Eu tava muito ansiosa. E também a gente não tava nem brigando. Eu tava tão insuportável que nem perder tempo brigando comigo, meu marido não tava. Tava tipo uma situação muito estranha, um clima muito estranho, sabe? A gente nem se falava direito. E eu fiquei pensando, poxa, eu tava tão feliz, tava com aquela coisa tão boa, né? E deixar ele naquela situação. Aí eu fui e acabei contando. Eu chamei ele pra conversar e falei. E ele continuou sem acreditar. Tipo, ele ficou todo bobo, todo bobo. E quando eu chamei ele pra conversar, ele ficou muito preocupado, porque ele achou que eu ia falar alguma coisa ruim. Mas ele ficou todo feliz, muito, dava pra ver, só que ele continuava sem acreditar muito. Mas eu também, apesar de 5 testes positivos, eu ficava com aquela dúvida. Porque é uma coisa que a gente queria tanto, tanto, há tanto tempo, que a gente não simplesmente tinha aquele medo, sabe, de não ser verdade. Então, ele continuou com aquela coisa de não acreditar. Horas ele acreditava, horas ele não acreditava, mas foi muito legal. E aí, eu resolvi que eu só ia contar pra minha enteada quando eu tivesse o meu teste de sangue positivo na mão. Porém, ela, como curiosa que é, acabou descobrindo sozinha, porque ela viu a caixa do teste, começou a fazer um monte de pergunta. Eu falei pra ela que era um remédio do cachorro e ela ficou tipo, nunca vi isso no pet shop. E ela é muito esperta, né? Lógico, não ia acreditar. E aí ela já sabia, e como ela já sabia, não teve jeito. E a gente resolveu contar pra ela que era melhor. E aí nós contamos pra ela, ela ficou toda feliz, ficou muito enciumada, mas ficou muito feliz. E aí depois que na outra semana eu fiz o teste de sangue, repeti o teste de sangue, e aí deu positivo.
E eu finalmente fui marcar meu pré-natal, porque eu só poderia marcar quando eu tivesse um exame de sangue positivo na mão, porque eles não iam aceitar os testes de farmácia. Então, eu fui fazer meu exame, deu positivo, e aí eu vim com o resultado e fui contar pra minha família. Contei pro meu pai, ele ficou muito feliz, todo bobo, que é o primeiro neto. E depois eu fui contar pra minha mãe, e a minha mãe já chegou fazendo um maior escândalo, nem acreditou e começou a chorar e foi muito legal. E aí nós contamos pra minha sogra também, que ficou toda boba, meio sem reação, mas ficou toda feliz. E nós decidimos que não contaríamos mais pro resto da família, porque eu tava com muito medo de contar e depois acontecer alguma coisa e sei lá. Mas aí a gente foi guardando e depois eu acabei resolvendo contar pra família e foi muito bonito. As pessoas reagiram, a maioria reagiu de uma forma que eu nem esperava. Foi uma coisa muito linda, me senti muito grata, muito amada e vi que muita gente gosta da gente, torce pra nossa felicidade. E realmente a nossa felicidade está agora quase completa, né? Porque completa vai estar depois que o bebê nascer. Eu tô passando menos mal. Eu passei muito mal no segundo mês. Porque no primeiro mês eu ainda não sabia, eu tava com aquela coisa toda, mas eu não tava passando mal. Porém, no segundo mês eu passei muito mal mesmo. Teve dia de eu não conseguir levantar da cama, teve dia de eu ir parar no médico, ficar no soro. Mas agora tá mais tranquilo, ainda sinto um pouco de enjoo. O estresse já passou, graças a Deus, porque eu não tava mais aguentando. Agora eu sinto muita dor nas costas e enjoo. Mas tirando isso, estou ótima, estamos ótimos, super felizes. Nunca estivemos mais felizes. E eu só tenho a agradecer a Deus por esse presente. Agradecer pela minha família, agradecer por todas as pessoas que gostam da gente, que torceram pela gente e que ficaram super felizes, como a gente ficou super feliz também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.